Fala, fiel! Você já imaginou qual seria a solução definitiva para os problemas financeiros do nosso timão? Pois é, a resposta pode estar mais perto do que a gente pensa. E se eu te disser que a solução pode ser uma SAF? Isso mesmo, uma sociedade anônima do futebol. Mas calma, antes que você torça o nariz, vem comigo que eu vou te explicar direitinho como isso poderia funcionar no Corinthians. Será que essa é a luz no fim do túnel que a gente tanto espera para ver o timão voando alto de novo, sem dívidas e com gestão profissional? A discussão é complexa, mas super importante para o futuro do clube. Acompanhe esse vídeo até o final para entender todos os lados e, claro, não esquece de deixar a sua opinião nos comentários. A sua voz é fundamental. A gente vai começar falando, pelo menos no Corinthians, hoje dá para falar uma coisa boa, né? O Corinthians está trabalhando para mexer o transfer ban, já resolveu o problema com o Rojas, o presidente pagou, agora tem que resolver o problema aqui na CBF, que é o Conselho Nacional de Resoluções de Disputas, né, esportivas, econômicas. O Corinthians estava com 2 transfer ban, ainda está com 2 transfer ban, evitou que chegasse o terceiro do Rojas, resolveu isso. Está negociando, já está adiantando essa dívida que tinha no CNRD, esse já é mais um passo, agora tem que resolver o que está acontecendo com a situação do Santos Laguna e também do Félix Torres. E a gente também vai abordar aí essa situação da Arena do Corinthians, um negócio muito delicado. Surgiu a informação na semana passada que o Corinthians não poderia se transformar em SAF por causa de um acordo, um acerto que teria sido feito, se não me engano, 2021, 2022, porque foi renegociada a dívida da Arena e nessa renegociação a Caixa, dentro do contrato, colocando uma salvaguarda, que ela teria aí o direito de opinar ou pelo menos vetar ou não a possibilidade do Corinthians se transformar em SAF para salvaguardar a dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica Federal. E surgiu aí uma proposta muito interessante aí para o Corinthians, e nesse momento que o time vive esse drama do problema econômico, a Caixa ficou com metade do prêmio da conquista pela Copa do Brasil. Isso foi muito importante para o Corinthians, a conquista, mas o dinheiro acabou ficando retido, uma parte, como garantia da Caixa Econômica nesse novo acordo que foi feito. Enfim, e surge aí a proposta da Safiel, dentro dessa situação que o Corinthians se apresenta, uma situação extremamente delicada financeira, e a Safiel surge aí, que fez uma proposta que coloca o pessoal do Corinthians aí num checkmate, a direção, para aceitar. Eles, num determinado momento, eles querem pagar esse transfer ban com o Santos Laguna e pedem também, se o Corinthians aceitar os termos que eles colocam, para quitar a Arena do Corinthians, pede um prazo aí de 6 meses. E a gente tem aqui na tela essa situação do momento econômico do Corinthians e o memorando que foi enviado pelo pessoal da Safiel para tentar resolver essa situação e dar um checkmate nessa história do Corinthians. E a gente está na linha aqui com o Carlos Teixeira, ele vai conversar com a gente, que ele é um dos idealizadores da Safiel, está aqui no telão com a gente para conversar. Carlos, muito boa tarde, bem-vindo por aceitar o nosso convite em cima da hora, mas obrigado pela sua gentileza. O que você pode falar desse momento da Safiel, que surge aí uma oportunidade com essa situação que o Corinthians vive, essa dificuldade de honrar com seus compromissos, e vocês colocando essa proposta aí para o presidente do Corinthians, para o Conselho Deliberativo, enfim. Queria que você explicasse melhor essa situação. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, Fernandinho. Um abraço a você, ao Veloso, ao Rosinei e ao Gustavo. É um prazer estar aqui na Band. Bom, Fernandinho, o projeto Safiel, ele é importante só fazer uma introdução muito rápida, né? Foi um projeto concebido por torcedores corintianos, do qual eu sou um deles, né? Eu faço parte do grupo dos idealizadores. Nós não temos nenhum vínculo político dentro do Parque São Jorge. É um movimento 100% de fora para dentro, feito por torcedores. Boa parte do nosso grupo, inclusive eu, nem sócios ainda do Corinthians nos tornamos. E nós acompanhamos com muita preocupação a situação do Corinthians já há muito tempo. Passamos o ano de 25, apresentamos uma prévia do projeto para toda a torcida, fomos ouvindo e pegando a percepção do torcedor sobre o projeto, tá? Melhoramos muito o projeto e finalmente apresentamos oficialmente para toda a comunidade corintiana o projeto no dia 28 de outubro de 2025, lá no Museu do Futebol do Pacaembu.
No dia seguinte, entregamos uma proposta de investimento para o Parque São Jorge, né? E desde então não tivemos, vamos dizer assim, interação do Parque São Jorge sobre a proposta. Quer dizer, a proposta ficou meio que engavetada ali dentro do Parque São Jorge. Tivemos no Parque São Jorge no dia 8 de dezembro para participar de uma audiência pública no âmbito da reforma estatutária. Falamos ali para cerca de 50 pessoas, poucos conselheiros, acho que tinha cerca de 10 conselheiros ali, o resto eram torcedores, associados e imprensa, né? E começamos o ano felizes com o título, mas logo em seguida super preocupados com a divulgação desse contrato da Caixa Econômica Federal com o Corinthians, um contrato extremamente lesivo, que coloca o clube em muitas dificuldades, né? A premiação da Copa do Brasil, que era um dinheiro que o presidente contava para pagar contas, foi bloqueado, uma parte dele significativa foi bloqueada, e a gente entendeu que era um momento de, vamos dizer assim, de fazer uma adaptação da nossa proposta para estender a mão ao clube num momento de imensa dificuldade. Então, o que nós estamos propondo é que o cronograma original de aporte, uma parte desse aporte seja antecipado, né, para pagar o transfer ban, se for necessário, né? O Osmar me disse que ele também está buscando outras formas para pagar o transfer ban, mas também para fazer a quitação da arena num prazo de 6 meses, como você disse, né? Então, nós fizemos essa proposição para o clube, ontem oficializamos isso, né? E é importante deixar muito claro, Fernandinho, a Safiel, como eu disse aqui no começo, ela vem sendo estruturada e desenhada há muitos meses, né? Então, não se trata de uma solução band-aid, de uma solução pontual para o Corinthians, né? A Safiel é um marco de refundação administrativa para o Corinthians, de modernização da gestão, de profissionalização do Corinthians, das propriedades de futebol do Corinthians, e também de redemocratização, porque diferente das outras SAFs, onde você tem a figura de um dono, né, a Safiel ela tem controle pulverizado entre milhares e milhares de torcedores corintianos, tá bom? Ô Carlos, você tem aí, pelo que a gente acompanha da Safiel, gatilhos para evitar uma concentração de poder, alguém comprar mais ações, menos ações, que mais ou menos seria isso. Mas isso aqui já explica já para a gente. O mais importante é, vocês aproveitaram a oportunidade, é a situação do negócio. Deram um checkmate na direção do Corinthians, porque até esse momento, pelo que a gente acompanha à distância, havia uma resistência até para receber o projeto da Safiel, para ter um bate-papo. E agora, com a situação, a corda apertou no pescoço. Tem uma situação clara de uma proposta que efetivamente pode resolver esse momento do Corinthians. O que o pessoal do clube disse para você? Você apresentou a proposta, tem um prazo para resolver isso? Não tem, eles querem ouvir. E dentro da leitura de vocês, qual é a resistência com esse projeto? Por que existe essa resistência? Pelo menos em ouvi-los. Olha, Fernandinho, eu acho que a resistência é natural, porque a gente está falando de provocar uma mudança estrutural numa instituição que vem sendo gerida há mais de um século da mesma forma, né? No modelo associativo, que é um modelo que ficou absolutamente defasado, não acompanhou a modernização do futebol. Então, a gente imagina que a resistência vem exatamente da mudança, né? E nós acreditamos que essa mudança é inevitável. Por mais que haja resistência, em algum momento essa mudança vai ter que acontecer, né? Quer seja pela dívida, quer seja pela, vamos dizer assim, pela deficiência competitiva, né? O Corinthians hoje, apesar de ter ganho o título num campeonato de mata-mata, onde eu acho que a força da torcida faz muita diferença, em campeonatos mais longos, campeonatos de pontos corridos, ou mesmo em competições internacionais como Libertadores, como Mundial, se você não tem uma gestão absolutamente exemplar, dificilmente você vai entrar num campeonato desse como favorito. Então, veja, Fernando, a nossa intenção não é provocar um checkmate, né? A nossa acontece, né? A nossa Ele acontece, a nossa pela intenção circunstância. Exatamente. Eu acho que o próprio Corinthians se colocou numa situação de muito perigo,
né, de extrema vulnerabilidade. Então, nós estamos estendendo a mão, não como banqueiros, não como investidores, né? Não se trata disso. A gente está estendendo a mão num projeto, como eu disse, maduro de reestruturação do Corinthians, de modernização da gestão, antecipando uma captação que seria feita no cronograma, tá? Depois de talvez 9, 10 meses, nós estamos oferecendo a antecipação de uma parte disso para que o clube saia do sufoco. Seria muito triste que vamos dizer assim, que essa oferta fosse vista como um instrumento de pressão ou de checkmate. Não, muito pelo contrário. É o nosso compromisso de fato, ajudar o Corinthians a se transformar e fazer isso da melhor maneira possível. Eu digo nessa circunstância de checkmate porque a conjuntura dá essa impressão. E vocês estão assumindo um compromisso muito importante, que não é só o transferban agora dos 35, 40 milhões, depende de como acertar aí com o Santos Laguna, mas o mais importante, que é um grande problema do Corinthians, é a arena. E vocês, para assumirem um prazo de 6 meses, quando isso for aceito ou não, se for aceito 6 meses para garantir essa quitação da arena, vocês já estão com alguma carta na manga, né? Essa história já está bem esclarecida, bem clara. Você pode falar com tranquilidade, com transparência, já o compromisso assumido diz isso. Mas é tranquilo, vocês conseguem quitar a arena em 6 meses, é isso? Sem dúvida, Fernandinho. Como o projeto está na rua há bastante tempo, né, nós somos procurados por pessoas físicas, por empresas que têm interesse, obviamente, em investir, não no Corinthians que está aí, mas nesse novo Corinthians que a gente, enfim, refunda com o projeto, tá? Então, obviamente que é preciso que a diligência, eu acho que esse vamos dizer assim, o ponto mais importante aí do memorando, né? Para que a diligência seja feita, para que a gente entenda de verdade qual é a dívida corintiana, qual é a dívida com a Caixa, quais são os passivos, enfim, para que o Corinthians para que a gente possa fazer uma radiografia completa das finanças, né? E aí sim, os investimentos mais significativos podem ser realizados com segurança. Porque capital sério só faz investimento quando tem segurança, né? Não, Fora isso, é só capital de aventureiro, né? Sem dúvida. E um dos grandes problemas dessa história é o tal do Fundo Arena, que ninguém sabe quem é, quem administra, onde está o dinheiro, quanto é. Só que agora, eu li hoje uma informação que o Ministério Público está entrando aí na jogada, querendo averiguar e fazer uma investigação em relação a essa situação dessa empresa, que podemos colocar assim, que administra essa situação toda da Arena, porque um dos administradores estaria envolvido na operação deflagrada pela Polícia Federal há pouco tempo da Carbono Oculto. Né? Uma situação enorme aí no mercado financeiro que a Polícia Federal está trabalhando. Isso, de alguma maneira, coloca uma restrição, uma preocupação, como você mesmo disse, tem que saber quanto realmente custa o estádio, que a primeira ação, acho que é mais importante, é pagar o estádio para tirar um peso muito grande do Corinthians, que é mais de 1 milhão por dia de juros que o Corinthians paga. Isso, de alguma maneira, faz vocês ficarem esperando um pouco mais, mas a proposta se mantém de pé? Olha, Fernandinho, nós deixamos claro que o aporte é condicionado à diligência e é condicionado também a nós não encontrarmos nenhum fato impeditivo, né? O que pode ser um fato impeditivo? Não sei. Pode ser alguma coisa que a gente encontre ali, ninguém sabia, e que, de verdade, compromete demais a situação do clube. A Caixa, né? Como foi o acordo com a Caixa. Exatamente. A gente acha muito triste, Fernandinho, temos acompanhado as investigações do Ministério Público no Corinthians, não é só com relação ao administrador ali do fundo da Arena, né, que você mencionou agora, mas ex-presidentes estão sendo investigados. Nós temos também a abertura de um processo mais amplo de inquérito civil, grupos de associados também pedindo intervenção. Então a gente acompanha com muita tristeza, com muita perplexidade, mas a gente acredita, Fernandinho, que o Corinthians está sendo passado a limpo, né? E isso é parte de um processo de ressurgimento.
E nós, como torcedores, estamos mais do que interessados para que esse novo Corinthians, do ponto de vista administrativo, mais moderno, mais democrático, renasça, para que a gente vire essa página aí horrível do passado administrativo, e que a gente possa, de fato, colocar o Corinthians entre os clubes mais bem administrados do mundo. Ô Carlos, boa tarde. A gente está ouvindo, acompanhando atentamente aqui a sua explanação. O que eu queria entender é qual o percentual que a Safiel assumiria do clube dentro dessa negociação e dessa proposta. E outra questão é que, claro, você fez um levantamento de tudo que está acontecendo com o clube, pessoal da Safiel. Eu quero entender o seguinte, esse aporte que será feito para pagar o estádio e esse aporte também para tirar esse transfer ban, você acha que esse valor é suficiente ou outros aportes já estão programados para ser feitos? Porque transfer ban tem outros que estão sendo julgados também, né? O caso do Charles, do Garro, de outros atletas que podem acontecer. Exato. Então é isso que eu quero entender, se outros aportes também já estão programados, dando certo essa negociação. Sim, Veloso, um prazer falar com você. Olha, Veloso, o projeto ele pretende captar 2,5 bilhões no total. Sim. Por quê? Porque sabemos que as dívidas corintianas não são apenas estádio e transferban. O Corinthians tem uma série de outras dívidas. Dívidas tributárias, que estão em patamar altíssimo, tem dívidas com empresários, com fornecedores, etc, etc. Então a gente precisa de um volume de dinheiro que faça frente à dívida ampla do Corinthians. Mas estamos antecipando uma parte desses 2,5 bilhões para resolver situações emergenciais e entendemos que a Arena é uma dessas situações, haja vista as condições que foram reveladas do contrato da Caixa com o Corinthians, juros, bloqueio de receitas. Isso dificulta demais a vida do clube, né? E com relação à primeira parte da sua pergunta, Veloso, a Safiel, ela diz respeito apenas às propriedades de futebol do Corinthians. Ela diz respeito ao futebol masculino, feminino e categorias de base. Então, seria uma separação dessas propriedades numa nova empresa que operaria em regime de caixa, e o clube associativo continua com a sua vida autônoma, com todas as outras atividades, sem interferência de gestão da Safiel. Entretanto, no projeto, o clube associativo seria respaldado financeiramente, também pela Safiel, tá? Entrariam aportes recorrentes no clube associativo para que o clube associativo possa se viabilizar financeiramente também e não depender do futebol. Carlos, desculpa, Gustavo, antes, porque normalmente no negócio de SAF, os clubes que cedem a parte desportiva ficam com 10%, 20%, 30%, depende do acordo. O Corinthians, a Safiel, a proposta é comprar integralmente ou o clube associativo ficaria com uma parte até para tomar algumas decisões no que diz respeito à preservação de imagem, de história. Eu sei que vocês têm cláusula em relação a isso, mas é importante deixar claro que o Corinthians não abriria ou abriria a mão totalmente do departamento de futebol. E por quanto tempo isso duraria? Ou será um negócio que comprou, passa a ser nosso direto, o clube tem um prazo de 30 anos, enfim, como é que isso fica? Olha, Fernandinho, excelente pergunta. O Corinthians, o clube associativo, ele vai continuar sócio dessa nova empresa. Então, ele vai participar dessa nova empresa. Com qual percentual? Nós ainda não sabemos, porque a gente depende de fazer a diligência para entender o tamanho total da dívida, né? Fazer uma avaliação das propriedades e da dívida. Importante, o clube social não vai perder patrimonialmente, ele vai receber ações na mesma proporção da avaliação dessas propriedades, né? E vai participar da gestão. Qual é a única condição societária que ficou clara na nossa proposta? A Safiel, quer dizer, a empresa, né, que vai deter a sociedade da Safiel, que é a empresa que reúne todos os torcedores que vão comprar ações, ela teria controle, ela teria maioria. Então, pelo menos, no mínimo, 51%. Tá? Então, o clube teria no máximo 49%, no mínimo 10%, a depender aí da avaliação do valor das dívidas e da avaliação das propriedades, do valor em si das propriedades de futebol do clube. Carlos, um prazer falar contigo, Gustavinho aqui.
Eu fico pensando, eu queria entender realmente desse valor. Você está dizendo que vão buscar 2,5 bi no mercado, mas estão fazendo um aporte de cerca de 40 milhões para pagar a dívida com o Santos Laguna e de mais de 500 milhões de reais para pagar a Caixa Econômica Federal, né? Eu queria entender desse valor, quanto vocês têm hoje de recursos próprios e quanto vocês têm que buscar. Te pergunto isso porque há um tempo atrás, a principal torcida organizada do Corinthians fez uma movimentação muito grande, aí fez uma vaquinha para pagar o estádio e conseguiu até uma grana considerável, né? Um pouco mais de 41 milhões de reais, mas o objetivo era 700 milhões de reais e isso aí acabou rendendo 6% só do que precisava para pagar o estádio. Então, eu queria entender o que vocês têm de recursos hoje para colocar na mesa com o Corinthians e o que vocês iam precisar captar no mercado. E olha, complementando, Carlos, é o seguinte, além do... deve 500, 600, uma hora de pagar, se eu for pagar à vista, eu falo, tem 300 aqui, você leva. Funciona assim a negociação. Então, falando desse valor, mas para quem já está no balanço, que perdeu esse dinheiro, se você chegar com 200, com 300, então é mais fácil de resolver a situação, né? Sim, sim. Bom, Gustavinho, um abraço para você, obrigado pela pergunta. Esse tema de comparar a Safiel com a vaquinha é recorrente, a gente entende a comparação, mas a gente precisa explicar que são duas coisas totalmente diferentes, né? A vaquinha é uma doação. Os corintianos foram lá, tiraram do bolso, fizeram uma doação, às vezes fizeram uma doação por entusiasmo ou por obrigação moral, em muitos casos, né? É um dinheiro que você coloca lá, você doou, ele não é mais seu, você perdeu e tá tudo certo, né? O modelo da Safiel é um modelo de propriedade, ou seja, o torcedor ele adquire ações. Existem muitos clubes de futebol no mundo que já têm ações comercializadas, alguns com o torcedor, outros permitem ações abertas em bolsa de valores para qualquer pessoa comprar, tá? Então, quanto que a gente tem de dinheiro, né? Veja, nós temos de pronto já à disposição o dinheiro para fazer a quitação do Transferban e nós temos condições de, em 6 meses, dar as garantias para fazer a quitação da Arena, tá? Não é uma SAF de bilionário, Gustavinho, não é uma SAF que alguém tira o dinheiro do bolso e compra o clube. É uma SAF onde as ações serão distribuídas de forma isônoma e, ao mesmo tempo, para todos os corintianos que quiserem comprar as ações, né? O que nós estamos fazendo é antecipar essa captação, uma parte dessa captação pública, é fazer ela de forma, vamos dizer assim, privada, dentro de um grupo restrito de torcedores que têm disponibilidade para fazer investimentos mais robustos, né? Então... é importante deixar claro, o processo de distribuição de ações, ele precisa respeitar regras de mercado, ele precisa ser feito de forma isônoma, né? Com isonomia, porque ninguém vai ter preferência sobre ninguém para comprar ações. E é importante deixar claro, existe uma quantidade limitada de ações. Então você tem, como na oferta de ações de qualquer empresa, você tem oferta e procura. E as ações elas vão acabar, né? E se tiver excesso de demanda, as pessoas só vão conseguir comprar ações depois que, vamos dizer assim, que for rateado o excesso de demanda entre todos que fizerem reservas, tá bom? Então, é um processo regulado de distribuição de ações e estamos antecipando uma parte disso por causa da urgência que a gente já falou aqui no começo do programa, da necessidade imediata do clube de resolver a Arena, principalmente. Ô Carlos, você fala em ações. Para quem está em casa, tem uma ideia. Qual a previsão que vai custar uma ação? Para quem, por exemplo, o José quer comprar uma ação, ele pode comprar uma só e hoje, dentro da... que vocês fizeram muitos estudos, chegaram às conclusões que vocês chegaram após muitos estudos, são pessoas do mercado, não são aventureiros, a gente conhece a história de vocês. Quanto custa? Eu quero comprar uma ação, por exemplo, no Corinthians. Quanto eu tenho que pagar? E quantas eu posso comprar? Perfeito, Fernandinho. Bom, a Safiel ela tem que funcionar para o corintiano mais pobre e para o corintiano mais rico. Todos os corintianos são iguais para a Safiel.
né? Nós procuramos criar um modelo de, vamos dizer assim, de participação democrática, aonde, de um lado, o corintiano que pode menos vai conseguir comprar, no mínimo, uma ação que vai custar R$200, né? E o corintiano que pode mais vai poder comprar até o limite máximo de ações, que seria 1,8%. A gente está falando aí alguma coisa em torno de entre 25 e 30 milhões de reais de ações. Tá? Então, nós faremos uma distribuição específica vamos dizer assim, preservando um espaço para corintianos que só podem comprar poucas ações. Isso significa o quê? Que o corintiano que tem mais dinheiro não vai poder invadir o espaço do corintiano que tem menos dinheiro. Tá? Então, a partir de R$200, um corintiano vai poder ter uma ação do Corinthians e vai poder votar. Ele vai poder votar nos órgãos que vão controlar a gestão e vão fiscalizar a gestão, Fernandinho. Carlos, todo negócio tem prazo de validade. Vocês colocaram agora uma proposta para o Corinthians, tem um prazo para eles responderem. E outra, essa situação a gente percebe que há uma preocupação do pessoal do Corinthians que é válida. Afinal, é um clube associativo, os sócios são donos do Corinthians nesse momento, dentro do modelo que existe, apesar de ter essa situação clara da torcida ter uma participação fundamental na história do Corinthians, na construção do clube. Tem um prazo para resolver, porque pelo que a gente tem visto, o Conselho não vai resolver amanhã. E a urgência é para amanhã. E todo negócio ele tem um prazo de validade. Vocês estão no mercado como um negócio que também tem um cunho pessoal de solidariedade, de paixão, enfim. Mas não deixa de ser um negócio. Tem um prazo para, olha, vocês têm que me responder até tal dia. E você entende, e se o Conselho não responder isso, vocês continuam com a proposta, ela vai adiante, o Corinthians vai se safar dessa situação financeira imediata, não vai? Como é que está isso? Fernandinho, o prazo da proposta que nós colocamos no dia 29 de outubro para o Corinthians era de 90 dias. Então, ele se encerra agora no dia 29 de janeiro. Tá? Veja, isso significa que o projeto vai acabar, que nós vamos desistir do Corinthians? Não, de forma nenhuma. Nós manteremos os canais de diálogo abertos, né? Nesse momento, a decisão acho que está muito na mão do presidente executivo e do presidente do conselho, né? Talvez também do presidente do CORE. Eu imagino que eles devam estar conversando a respeito. A gente espera ser chamado para, pela primeira vez, de verdade, entrar numa sala de reunião e discutir a proposta e negociar termos que eventualmente o clube associativo deseje negociar, né? Não é uma proposta de adesão, não é uma proposta impositiva. Nós simplesmente fizemos o primeiro movimento e criamos parâmetros iniciais, mas obviamente que depende da outra parte sentar na mesa para que a gente chegue vamos dizer assim, as condições que sejam ideais para as duas partes, né? Então, enquanto a torcida, Fernandinho, se esse prazo não se cumprir, a Safiel ela vai continuar, porque, de novo, enquanto o Corinthians não fizer essa mudança, o Corinthians vai continuar vulnerável, vai continuar aberto e a situação dele só vai piorar. Então, nós, como torcedores que idealizamos esse projeto, e hoje a gente tem centenas de milhares de torcedores que apoiam a Safiel e que nos mandam mensagem de incentivos todos os dias, tá? Nós não desistiremos do Corinthians. Nós seguiremos firmes e seremos uma alternativa, como eu disse no começo, concreta, séria, responsável para modernizar e redemocratizar o Corinthians. Até esse momento é a única alternativa clara que surgiu, né, Veloso? Não, eu tenho falado muito aqui sobre a situação do Corinthians, que o único caminho é se transformar em SAF, né? E essa é a proposta da Safiel. Ô Carlos, nós falamos aqui em projeto financeiro, queria te perguntar agora de um projeto esportivo. Acabando o Transferban, quitando o estádio, o que a Safiel vai poder oferecer para o corintiano com relação a contratações, já que acabando com o Transferban, a gente sabe que o Dorival, principalmente, vai ter interesse de que os jogadores cheguem aí para reforçar o time. Veloso, veja, a questão esportiva, ela deriva de uma administração estável, né? Não existiria motivo nenhum para o Corinthians não estar no mesmo patamar de Flamengo e de Palmeiras. No mínimo. Né? Por que não está?
por causa da gestão. Quer dizer, o Corinthians pratica uma gestão defasada, uma gestão dos anos 80, que acumulou uma dívida do tamanho que a gente está vendo aí, né? E quando você tem dívida, cada negócio novo que você fecha é pior do que o outro. Né? Tá aí o exemplo do Matias Rojas. Né? O Corinthians teve que desembolsar 40 milhões de reais por causa de uma contratação que não foi paga, um salário que não foi pago, depois uma renegociação em termos absolutamente lesivos para o clube, que também não foi paga, e acabou desaguando agora nessa amarga conta de 40 milhões de reais para um jogador que nem no plantel do clube está. Né? Então, para nós, Veloso, vamos dizer assim, a força esportiva do Corinthians ela vai ser uma consequência natural. Né? Tem gente que nos critica, dizendo o seguinte: pô, vocês deveriam dizer que o Corinthians vai ter o melhor time do Brasil. A gente sabe, vai ter o melhor time do Brasil, ou vai poder optar por contratar, porque vai ter dinheiro, porque vai ter boa gestão, para montar elencos do porte do Flamengo e do Palmeiras. Né? Mas a gente tomou muito cuidado, sabe, Veloso, para não parecermos pessoas que estavam fazendo propostas populistas e rasas. Mas o torcedor corintiano sabe, Veloso. O torcedor corintiano sabe da força do Corinthians, sabe do potencial de arrecadação. E tem uma frase que circula muito no meio dos corintianos, Veloso, que é: imagine o Corinthians bem administrado. Né? Então, pode ter certeza, o torcedor pode ter certeza que uma gestão profissional como a Safiel propõe vai permitir ao Corinthians competir em termos de elenco com o Flamengo e com o Palmeiras. Quem sabe até alçar voos mais altos, porque diferente do Palmeiras, nós temos o dobro dos torcedores, Veloso, né, com todo respeito ao Palmeiras, e diferente do Flamengo, nós podemos ter até um pouco menos de torcedores do que o Flamengo, mas os nossos torcedores são muito mais engajados do que o Flamengo, e nós estamos na região do Brasil com a melhor renda per capita. Então não tem razão para as grandes empresas não se associarem com um novo Corinthians, com um Corinthians sério, com um Corinthians gerido profissionalmente, tá? É isso, nós teremos o melhor elenco do Brasil com toda certeza, Veloso. Carlos, a proposta sendo aceita nesse memorando que vocês colocaram de adiantar o Transferban e ter um prazo de 6 meses para a quitação da Arena, que a gente já disse. A dívida é de 600, mas você bancar 300 lá, eu não tenho dúvida que a Caixa vai aceitar, porque é uma renegociação normal de qualquer banco com o credor. Para o banco é melhor receber alguma coisa do que não receber nada, apesar do montante de juros que o Corinthians paga é significativo. Mas é o seguinte, o trâmite político, vamos dizer que o Conselho aceite, aí tem que ir para votação de sócio, todo esse processo para ter essa aceitação. Você pode ter aceitação no primeiro momento e depois o processo legal para isso se tornar realidade. Você já tem uma estimativa disso? Bom, Fernandinho, essa antecipação de aporte ela não estaria condicionada a esses ritos que você mencionou aí agora, tá? Ela estaria condicionada à diligência e a algumas garantias que o Corinthians precisa, vamos dizer assim, oferecer, porque obviamente vai estar entrando dinheiro na frente, né? Se o processo não seguir, esse dinheiro precisa ser devolvido, né? Então, o que a gente está fazendo agora não depende desses ritos de aprovação mais longos para a transformação em SAF. Mas o Corinthians já está em curso com uma reforma estatutária que, entre outras coisas, atualiza o estatuto permitindo a transformação do clube em SAF. Né? Pelo calendário que nos foi divulgado, essa reforma deve estar pronta para ser votada agora em março. Tá? Então isso facilitaria demais a transformação do Corinthians em SAF de forma segura. Ok, Carlos, só que o problema nesse estatuto do Corinthians é que eles querem ficar com 51% da administração. As mesmas pessoas que estão lá, não dá para pôr dinheiro se você não for controlar, ninguém vai fazer. Não é um Bayern de Munique que acredita
que os investidores acreditam na gestão, como o Real Madrid está colocando no mercado agora, que também vai ter parceiros. Para encerrar, Carlos, você queria colocar mais alguma coisa? Olha, Fernandinho, não, me permite só fazer um comentário sobre isso. Nós tivemos muitas conversas com o presidente do Conselho, que é quem está conduzindo essa reforma do Estatuto, e deixamos muito claro, fizemos as sugestões de que colocar uma amarra do clube associativo, ficar com 51% das ações, na prática inviabiliza qualquer SAF. Se você for olhar a SAF do Fortaleza, que é a única SAF onde a maioria das ações está no clube associativo. Quer dizer, até hoje eles não encontraram investidores, né? Então, o capital ele anda junto com a segurança. Ninguém vai se sentir à vontade, a não ser que seja um capital, vamos dizer assim, desqualificado e especulativo, né? Para fazer investimento num clube social, num clube de futebol, cujos gestores vão ser os mesmos ou o sistema de gestão será o mesmo que trouxe o clube até aqui. Então, isso já ficou muito claro. A gente espera que realmente essa questão já seja uma questão superada. Esse é um grande mal do futebol brasileiro, a falta de credibilidade nas gestões, com raras exceções. Carlos Teixeira, um dos idealizadores da Safiel, queria agradecer demais a sua participação, seus esclarecimentos. E aqui aberto também o programa para alguém, a presidente do Corinthians, presidente do Conselho, quem quiser falar, porque a gente tem a obrigação de ouvir os dois lados. Nesse momento, o Carlos se dispôs pela Safiel. A gente aguarda aí a manifestação do pessoal do Corinthians. Fernandinho, muito obrigado, Carlos. Eu só queria saber com o Carlos se está agendada alguma reunião, porque ele falou que o prazo é no final do mês, agora dia 29. A possibilidade de uma SAF no Timão mexe com a paixão de todo torcedor. E a gente sabe que existem muitos pontos de vista diferentes sobre isso. Agora, a bola está com você. O que você achou dessa ideia toda? Você é a favor ou contra a SAF no Corinthians? Quais são os seus maiores medos e as suas maiores esperanças se isso acontecer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa. Vamos criar um debate saudável e respeitoso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima!